começou bem cedo, né, ainda na adolescência, escrevendo. Depois disso, né, um pouco que interrompi esse interesse, né, esse envolvimento, e aí depois fui para educação, mestrado em educação. Quando eu estava fazendo mestrado em educação, é que ressurgiu mesmo esse interesse, e aí inclusive a minha dissertação de mestrado se chamava Poética na Escola. Eu comecei a misturar as coisas. Aí eu resolvi transformar a dissertação de mestrado nesses livrinhos, né, que são, aí sim se tornaram literários, mini-contos. E aí eu fui para a poesia, saí da academia. Quando eu voltei mais tarde, fui fazer o doutorado, escolhi fazer em letras, que eu podia fazer em educação, né, mas aí eu resolvi fazer em letras. E deu na Claricidade. Fui me embrenhando mais no caminho da poesia, me juntei a um grupo que era esse Ladrões do Fogo, que a gente fez... De poetas, excelentes poetas, por sinal. E depois aí eu resolvi me aventurar pela edição e que eu fui montar a editora Arte de Ler, uma coleção que curta, porém assim, bastante recomendável, que é a Indivíduos em Extinção. Esses são da dissertação de mestrado, esses 4, porque como eram 4 casos de trajetória escolar, era poética na escola, e eu tentava mostrar assim, não, é possível pensar na escola assim, é possível, porque a escola é tão repressora, né, e tal. Não, mas é possível a gente desenvolver um pensamento livre dentro da escola. Como? Pela poética, né? Todo mundo tem a sua poética. Cada um deles corresponde um pouco a uma via assim poética, né? E de saídas, né? Que dividindo assim hoje a minha vida basicamente em 3. Né? Eu trabalho, estou lá no Instituto de Educação, ajudando lá na formação dos professores. Um projeto que eu estou desenvolvendo lá, porque a biblioteca lá é muito interessante, mas estava muito abandonada, então resolvi assim, vamos tentar fazer um trabalho para recuperar isso. Na Estação das Letras, né, tem o Ateliê da Escrita, que assim me aprofundar nas questões literárias, né, quando a gente está lá com os alunos e tal. Sim, atualmente eu estou trabalhando, assim, ajudando, desenvolvendo alguns projetos numa editora, que é a editora Versal. Quando eu entrei no doutorado, eu não podia também me livrar de toda essa carga de educação, né, que eu estava levando. Mas eu sempre tive muito mais interesse no trabalho de educação e pensar a educação fora da escola do que na escola. Então, quando eu entrei para o doutorado, a gente tem que ter um projeto, era pensar a cidade como um lugar de educação. Voltar para a linha sociológica, de pensar autores que falassem sobre como é que eles, né, viam a cidade e a partir dessa visão, né, apreendiam a cidade. Ao longo do curso, né, eu tive contato logo com o Heidegger, com um professor que foi meu orientador, que é o Manuel Antônio de Castro, e aí eu pensei, não, eu quero uma coisa de mais aventura. Então eu pensei, não, eu vou pensar a cidade a partir da Clarice Lispector. Não era mais essa visão sociológica por aí. Foi pensando em buscar ainda, né, uma aprendizagem na cidade, mas agora assim imbuída assim desse desejo de pensar poeticamente a cidade que eu fui dar na Clarice Lispector. Tem um autor que logo no início também eu cito, que eu acho que ele ajuda, não sei, deve ter me influenciado também para escrever isso, que foi o Benjamin. Assim, que ele estava interessado no lixo, né? No que a humanidade produzia como lixo. Se a gente for pensando em todas essas minhas referências, né? O Benjamin, o Baudelaire, né? Que vai falar da perda da aura, né? E o Nietzsche, que fala também das sombras, né? Quer dizer, assim, da beleza, né? Da escuridão, vamos dizer assim, né? E a Clarice Lispector, ela tem todo esse lado, assim, de possibilitar ver essa beleza no que parece que já está totalmente destruído, né? Mas
a humanidade em ruínas é a humanidade, né? Não adianta você procurar só o que está construído, né? Você tem que ir mesmo naquilo que está nas sombras e caótico, né? A ideia do livro é justamente isso, assim, você não pode abrir mão disso, não pode abrir mão do caos, não pode abrir mão do que está parece que é decadente, porque é nisso que está. É aí que está a nossa cadência, é aí que está a nossa luz, é aí que está a nossa possibilidade de nos encontrar, né? Então, A Cidade Sitiada foi o que detonou todo o processo. E uma aprendizagem no Livro dos Prazeres, o próprio nome já diz, né, que se trata de algo relacionado com um processo de aprendizagem, né? Esse livro, porque ele me ajudaria a compreender essa ideia da aprendizagem vinda, né, da autora, da Clarice Lispector. Nesse livro tem a Lori, que é a protagonista, e o Ulisses, que é o professor dela, e na verdade o amado, né, aquele com quem ela vai ficar no final, que é um desafio que ele coloca para ela, assim, não, a gente vai ficar junto, né, no momento em que você não depender mais de mim, e aí ela tem que partir para se descobrir dentro da cidade, né? Por isso o Livro dos Prazeres, quer dizer, porque a dor ela sentia, mas como descobrir o prazer dentro dessa dor, né? Então é lindo, né? O livro é muito bonito. E o A Maçã no Escuro, uma tese que eu li também, da Regina Pontieri, ela falou, o Martim, que é o protagonista, ele tem a ver com um personagem importante lá na Cidade Sitiada, né? E que é um cidadão que virou um médico, um dos pretendentes lá da Lucrécia, que é a protagonista da Cidade Sitiada. Aí eu fui na Maçã no Escuro e eu achei interessante, é um processo de uma pessoa que teve um crime na cidade, e infringiu a lei, e ele vai para o campo fugir, né? Ele foge. E o livro é o processo de cidadanização dele no campo. E no final ele volta para a cidade, para ele então cumprir a pena. Então ele assume a cidadania, vamos dizer, no campo. E a ideia desse livro é um pouco mesmo para desfazer essas fronteiras entre campo e cidade. Quer dizer, existe o campo dentro da cidade e existe a cidade dentro do campo. Eu te pedi para você ler alguns poemas feitos após a escritura desse livro, da Clarice, poemas dela, e alguma coisa também dos seus mini-contos. São poemas que são feitos a partir de imagens que ela sugere. Eu vou ler um bem curtinho, às 2h da tarde, a água cai enquanto se lava a louça. Coisas de defender a cidade pelo buraco da fechadura. Bom, esse aqui, cidadão. Ao mesmo tempo, couro e coração vazio. Descobre seres pelágicos sem tocar o fundo. Cego e glorioso. Está na luz. E sofreria se fosse a hora. E amaria, fosse essa a sua cultura. Em paz estranha, ele é uma roda anterior aos acidentes. Maravilha. Esse aqui, pra gente experimentar sua prosa um pouquinho. Tá, esse aqui então, de tempo, temperatura, Camila. Andar, procurar alguma coisa que eu desejasse na Voluntários da Pátria. Nem um sanduíche, nem olhar a vitrine da Líbera e descobrir pela enésima vez que as coisas estão muito caras. Nada encerrava a vontade, libertava a vontade. Andar até dar de cara com a minha rua e antes comer um salgado rápido e um refrigerante. Desejo, eu vi, foi nos olhos daquela neguinha encostada no poste conversando com um guarda. Ela estava ali saboreando ser saboreada. Continuei caminhando, levantando cada perna como se puxa um anzol. Pregado nos meus pés, a poeira rala de desejos em Botafogo. Que bonito! Tem muita Clarice também aí, né? Foi a poesia total, muito bonito. Obrigada, Bia, então, por estar aqui conosco. Obrigada a você, Suzana.